Oi, mais uma vez eu tô aqui com vocês no canal e hoje eu tô nos preparativos da minha apresentação no Seminário de Iniciação Científica da minha faculdade. Eu sou estudante de Biologia do bacharelado e faço um projeto de pesquisa. E o meu tema é explorando o repertório acústico de duas espécies do gênero Trichomes em cativeiro. E o objetivo é descobrir se elas vocalizam diferente, porque essas duas espécies, morfologicamente, elas são muito parecidas. Para descobrir qual é a espécie, para fazer a diferenciação só a nível molecular. Então, por isso, o enfoque da pesquisa é saber se essas espécies têm vocalizações diferentes, porque se tiver, elas podem ser diferenciadas tanto a nível genético molecular, mas também a partir de uma análise bioacústica. A bioacústica é a área da biologia que integra a física, a parte do som, para estudar a vocalização dos animais. E a minha pesquisa tá pronta, o slide tá aqui, terminei e vou apresentar amanhã. Eu não tô muito ansiosa, tô de boa. Realmente eu tô de boa, não é ironia. Se você vai apresentar um seminário, alguma coisa, se foi você que desenvolveu aquilo, não precisa de insegurança, porque você sabe todo o passo a passo, você fez aquilo, ninguém melhor do que você para apresentar, então não precisa ansiedade. E isso é o que me reconforta. Toda vez que eu vou ficar ansiosa, eu penso, eu fiz esse trabalho por um ano, eu sei todas as etapas desse trabalho. A questão da ansiedade é porque, pelo menos para essa minha apresentação, vai ter uma banca avaliadora. São 10 minutos de apresentação e 5 minutos eles fazendo perguntas e eu respondendo. Mas eles vão fazer perguntas com base no que eu explicar ou as dúvidas que ficarem no ar para ele, né? O que eu deixar de enfatizar. Só que toda dúvida que eles tiverem eu vou saber responder, porque eu fiz o trabalho. Então não precisa estresse. Então vai com calma. Então eu vou aqui mostrar meu slide pra vocês. Hoje eu já lavei o cabelo e penteei. Nesse instante eu vou fazer as unhas, que tem calinha lá. Apesar da farda, é essa farda atrás. A minha pesquisa foi financiada pela FAPESB. Gratidão, FAPESB. A bolsa acabou em outubro. No caso, é um ano de vigência. Comecei a receber em setembro de 2024. Agora esse mês é novembro, o mês da apresentação. Eu estou no dia 4 de novembro. Quando você apresenta, eu ainda não apresentei, mas eu sei que eu vou tirar esse fardo das minhas costas, em nome de Jesus. Tá muito perto de se acabar. Eu moro na República, então eu convoquei logo a casa toda pra amanhã à tarde a gente ir pra praia. Eu vou ser outra pessoa, eu vou ter outra vida. Meu quarto vai estar arrumado. Muita coisa mesmo que eu tava deixando pra depois, sabe? A vida tava ficando pra depois. Amanhã acaba. Graças a Deus. Ignorem a bagunça, eu já falei, não estou tendo tempo de nada. O broche que eles me deram hoje, junto com a camisa. 12º simpósio acadêmico. Essa caixinha de som eu peguei emprestada, porque eu vou tocar as vocalizações dos roedores na hora da apresentação. Quem me emprestou ela foi o menino que mora comigo. Gente, ignora a palavra aqui escrita na parede, eu vou contar o que foi isso. Eu tava lendo um livro e aí apareceu essa palavra. E o que é que você faz com a informação que você consome? Você lê um livro no automático? Não. Você tem que absorver aquele conteúdo. Então isso aqui foi de um livro que eu tava lendo e eu vi essa palavra e eu não sabia o significado. Eu fui pesquisar. Intransigentes é para descrever uma pessoa inflexível, que não dá o braço a torcer, enfim. Então, assim, é um conselho que eu dou pra vocês. Se vocês querem aumentar o vocabulário, leia e absorva as informações. Enfim. Aqui é a capa do meu slide, explorando o repertório acústico de duas espécies do gênero Trichomes em cativeiro. Elas vocalizam diferente? Eu acho que vou colocar uns takes meus na praia com meus amigos da República, as pessoas que moram comigo, não sei. Vou deixar esse vídeo livre, sem roteiro. Eu quero ver o que a vida tem pra mim depois do SIC. De duas espécies do gênero Trichomes em cativeiro. Elas vocalizam diferente? Primeiramente, os roedores do gênero Trichomes, eles são conhecidos como punarés e eles habitam em formações vegetacionais abertas, mas no caso das duas espécies de estudo, Trichomes laurentis e Trichomes brevis, eles ocorrem no cerrado e na caatinga. Eles têm uma morfologia bastante semelhante, então isso acaba dificultando na hora de diferenciar as espécies. Então, os pesquisadores sempre recorrem às análises genética molecular.
o objetivo de avaliar se o repertório acústico diferencia tricomes inermes de tricomes laurentius em cativeiro, e comparar as vocalizações de duas espécies, e explorar a bioacústica como uma ferramenta complementar à identificação molecular. A nossa metodologia foi o seguinte: utilizamos um dispositivo de gravação audiomóvel. Ele foi programado para gravar de 15 minutos ao longo de 24 horas, 3 vezes por semana. Cada pasta tinha, em média, uns 300 áudios. E utilizei o software Rev Pro 1.6, aqui no Brasil ele é gratuito e é do laboratório da Cornell. E ele foi utilizado tanto para espectrograma, mas também para a reprodução dos áudios. Então, esses áudios eles foram armazenados em um HD e foi feita a parte da triagem. A triagem dos áudios consistiu na eliminação das vocalizações que tinham muitos ruídos ou então barulhos antrópicos, ar-condicionado ou os trabalhos mesmo no laboratório. No final da triagem, para essa parte da pesquisa, restaram 620 registros, que 307 são dos tricomes inermes e 313 arquivos, no caso 313 pastas, 313 arquivos mesmo, de tricomes laurentius. E eles podiam estar, as pastas às vezes tinham três pastas de indivíduo solo e 4 pastas com díades para os tricomes inermes. 2 pastas tinham indivíduo solo também nos tricomes laurentius e outras 7 pastas dos tricomes laurentius tinham indivíduos múltiplos, no caso trios ou díades também. Pode passar. Bom, a metodologia consistiu eu organizei os dados em 2 planilhas no Excel. A primeira planilha foi para poder organizar cada referência dos arquivos criados, e a segunda planilha foi utilizada para as características dos sons e também para a onomatopeia. O que acontece é o seguinte: a onomatopeia é uma figura de linguagem que tenta representar o som que foi feito. Por exemplo, ela é muito utilizada em quadrinhos, quando a gente está lendo, por exemplo, os quadrinhos da Turma da Mônica, quando ela bate no Cebolinha e aparece um pop, que eu vi uma onomatopeia, ou a melancia mastigada pela Margarida e aparece em arte. Então, basicamente, foi isso que eu tentei fazer. Eu peguei as vocalizações dos roedores e criei onomatopeias para cada som e tentei identificar, sempre que eu voltava na onomatopeia, eu via se eu já tinha escutado aquele som antes ou não. Pode passar. Então, aqui para ilustrar para vocês, só para vocês entenderem basicamente como eu organizei, aqui foi a minha planilha, aqui ficava o nome dos indivíduos, o sexo deles, o áudio, a referência e as onomatopeias, o tipo de vocalização e a duração aproximada que ela vai ser útil para a próxima etapa da pesquisa, que é juntar o comportamento animal com a vocalização deles. Bom, os resultados das onomatopeias mostrou que para as vocalizações que eles têm em comum, de 18 onomatopeias criadas, eles compartilham 10. E para os tricomes laurentius, eles têm 5 onomatopeias exclusivas, e para os tricomes inermes, eles apresentaram 3 onomatopeias exclusivas. Os áudios, eles também foram classificados quanto a frequência, padrão e duração. A frequência, eles sendo agudos ou graves, padrão pulsados ou contínuos e duração breves ou prolongadas. Então, por exemplo, se um áudio era agudo, geralmente assim, tinham vários que eles faziam pi, e eles podiam ser contínuos pi, ou então prolongados pi, ou então agudo e pulsado seriam pi, pi, pi. E isso podia ser breve ou um som mais contínuo. Mas geralmente os roedores eles vocalizam vocalizações pulsadas e a depender, geralmente as graves eram mais prolongadas. As agudas não eram mais breves. Pode passar. Bom, como resultado das onomatopeias, eu trouxe alguns sons aqui para vocês ouvirem. Eu vou tentar tocar, mas eu vou mostrar que eu tenho certeza, quase
certeza que vai ficar melhor de vocês ouvirem. Que é, por exemplo, essa daqui, que é uma vocalização aguda. Essa aqui. Não dá muito pra ouvir. Vou passar para essa, que é mais como um gemido. Eles também faziam vocalizações que geralmente elas estavam associadas umas às outras, como essa aqui, que estava associada a essa. Era tipo um, e ele fazia tipo um. Como eu dei a característica da onomatopeia, é como um ronque, enfim. E, pode pensar, como onomatopeias exclusivas, os laurentes, eles apresentaram essas 5 e os inermes essas 3. Eu vou passar algumas. Essa aqui. Essa aqui agora. Essa aqui. Ela era pulsada e aguda. E de certa forma prolongada. Tinha essa também. Dá para perceber uma diferença. E tinha essa também, que era mais para os inermes. E essa aqui é muito interessante. Está voltando, pode passar. Então, como resultado eu tirei uma frequência média dessas vocalizações. E aqui está o espectrograma que o Reven apresentava com a frequência dos áudios. E, como resultado, essa pesquisa demonstrou que, para os agudos, tricones inermes apresentam uma frequência média de 32,75 kHz. Para os agudos dos tricones laurentius, apresentam uma frequência de 29,5 kHz. Para as vocalizações graves, tricones inermes apresentou uma vocalização de 23,5 kHz e graves dos laurentius foi 7,67 kHz. Ou seja, dá para ver uma diferença significativa nos graves dos tricones inermes e dos tricones laurentius, mas os agudos nem tanto. Então, para ter garantia desses resultados, eu apliquei o teste T. E o teste T mostrou que os agudos têm o valor de P igual a 0,46. E o teste T dos graves deu o valor de P igual a 0,0001. E quando o valor de P é menor que 0,05, significa a diferença significativa. E quando o P for maior que 0,05, significa sem diferença significativa. Então, conclui-se que, apesar dessas duas espécies apresentarem um repertório acústico, compartilham do mesmo repertório acústico, né, de 18 onomatopeias, 10 elas apresentaram, ambas as espécies, elas também tiveram vocalizações individuais exclusivas. E também a frequência se revelou uma potencial auxiliadora para a parte da identificação pela genética molecular. Ela pode ajudar a diferenciar, principalmente quando se tratando das vocalizações graves, que demonstrou